Boa noite a todos. Neste sábado, mais uma vez, estamos aqui reunidos para nos encontrarmos, né? Pelo menos um pouco, para matarmos a saudade. Então vamos dando início ao nosso trabalhinho com a nossa prece costumeira do sábado. Pai nosso, que estás toda par nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meus senhores, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, que amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sob o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja, Senhor. Na noite de hoje, nós temos aqui a visita do nosso companheiro, o Dr. Spencer. Ele vai nos falar umas palavrinhas. Por favor, doutor. Boa noite a todos. É um prazer muito grande poder conversar com vocês aqui do Centro Varanda de Luz. E eu queria falar sobre um tema, um assunto que é encarado no olhar espírita como o mal do século. Eu acho que vem num momento muito interessante para a gente abordar esse tema, que é a ansiedade. A ansiedade ela é definida como estado mental ou psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Então é interessante a gente refletir um pouco sobre esse aspecto. Isso é natural, obviamente, dos seres encarnados, mas quando a gente é levado por qualquer situação do dia a dia para esse sentimento de ansiedade, vocês podem perceber que a gente nunca fica focado, ou pouquíssimas vezes, nós ficamos focados no resultado positivo. A gente pensa mais no seguinte aspecto: e se não der certo o que eu estou esperando, jogando isso para o futuro, como vai ser? Então, não tem como a gente discutir e entender que a ansiedade é um aspecto muito negativo. Por isso que eu resolvi falar um pouco, da gente conversar um pouco sobre isso, justamente por conta do momento. E assim, o amanhã, ou o futuro próximo, ele vai depender muito do que nós realizarmos e fizermos hoje. Então a ansiedade é quando a gente coloca uma energia em algo que ainda vai acontecer. Com essa energia a gente pode acumular pensamentos de angústia e até bloqueando ações, paralisando ações que poderiam ser benéficas no presente. Isso não tem dúvida que vai refletir muito no dia seguinte, por exemplo, né? O termo ansiedade ele tem vários sinônimos. Aflição, angústia, perturbação do espírito causado pela incerteza. Tem sempre uma relação com qualquer fato que leve a uma preocupação. Isso daí é a própria definição. Agora, se a gente levar em conta o aspecto mais técnico ou mais médico,
Aí, dependendo das circunstâncias e da intensidade desse fenômeno da ansiedade, ele pode se tornar uma doença, pode se tornar patológico, né? E isso é completamente prejudicial, não só ao funcionamento da mente, como também do corpo físico, né? Então, estou tentando tirar alguns pontos que a sociedade, associados à ansiedade, levam a fatores extremamente negativos. Esse estado de mal-estar emocional e físico, via de regra, deriva do medo. Por isso que eu estou colocando aqui, principalmente em relação a esse estado atual que a humanidade está passando, né? Pelo qual a humanidade está passando. Os transtornos da ansiedade têm sintomas muito mais intensos do que aquela ansiedade normal do dia a dia, principalmente quando ele se torna patológico. E aí a gente pode fazer uma correlação, já que nós estamos falando no âmbito espiritual, uma correlação direta com o corpo físico, que de repente a gente olha, a situação atual, ela leva naturalmente à ansiedade, né? Mas tem como a gente monitorar esse sentimento? Todos nós somos munidos desses sentimentos enquanto seres encarnados. Vamos fazer uma analogia entre o corpo físico e o espírito. Se nós sabemos, isso é muito comum, que se a gente ingerir um determinado alimento, a gente vai ter uma consequência muito desagradável. Então vamos dar um exemplo aqui. Existem várias pessoas que têm sensibilidade à lactose, à gordura, e que se ingerir algo desse tipo vai ter uma consequência que não é agradável para o corpo. Então, dor no estômago ou cefaleia, que é dor de cabeça intensa. Então o que a gente faz? Eu vou evitar, eu não vou comer, porque isso vai me fazer mal. A correlação com o corpo físico nesse sentido é clara. Acho que todo mundo acaba passando, no momento de sua vida, não tem dúvida nenhuma, por algo como essas situações. E a questão espiritual é a mesma coisa, né? Por isso que eu trouxe o tema. Porque a ansiedade, ela é extremamente maléfica. Mas como é que eu controlo a ansiedade? Tem como? Tem. Numa situação dessa, a gente já era munido desse sentimento antes. Imagine agora com algo que assola a humanidade, que a gente não tem ideia ainda de muitas perguntas, né? Não temos respostas para várias perguntas. E a primeira coisa que aconteceu foi um choque, um susto, não é? E um susto que levou realmente muitas vidas, né? Mas é algo que a gente tem que ter um controle. Então a gente tem que usar primeiro, acho que assim, o seguinte pensamento. É ruim. Nós devemos nos cuidar, mas poderia ser pior. Assim como poderia ser mais brando, né? A ansiedade leva, assim como vários outros, né, sentimentos, depressão, tristeza, leva a energias negativas. O vírus que nós estamos vendo não, mas sentindo circular, ele vai se comportar, vocês podem ter certeza disso, porque isso tem um elo de ligação, nós não temos dúvida, com o plano espiritual. Ele tem um comportamento que vai depender muito do nosso comportamento também. Vocês podem ter certeza disso. Ou seja, quanto maior o desespero, a ansiedade, o nervosismo, o desequilíbrio, mais fortalecido estará o vírus. De novo, tem alguma fórmula para isso? Numa situação dessa? Tem sim. O exercício. Mas só o exercício? Não. A oração, a fé, a esperança. Esses são outros sentimentos opostos ao que nós estamos conversando, que é possível sim nós exercitarmos. Se nós exercitarmos esses sentimentos, a ação do vírus vai ser muito menos desastrosa, né? Então, nós temos, ao contrário, né? Claro que existe o avanço tecnológico da medicina, mas quem tem o maior poder
de enfrentamento dessa situação somos nós mesmos, enquanto seres encarnados, enquanto exercício. A ansiedade, ela pode vir de vidas passadas, essa é uma explicação, ou ela vem de algo que nós vivemos nesse processo encarnatório. Então, isso já é comprovado, por exemplo, crianças que são criadas com uma pressão muito grande dentro do lar, têm um potencial também grande de desenvolver ansiedade quando a idade adulta. Então isso faz parte do nosso dia a dia. Né? Mas o que eu queria deixar aqui para vocês, com clareza, é a questão do comportamento. Nós, parece até algo que foge um pouco a realidade que nós estamos vivendo, mas nós temos um grande controle e podemos exercitar em conjunto sobre essa situação que está acontecendo e que está assolando toda a humanidade. Então, com isso eu gostaria de encerrar, né, essa mensagem, essa conversa, pedindo que a gente reflita muito sobre as nossas ações e que a gente tente virar esse jogo em relação ao nosso sentimento, ao pensamento positivo, mesmo numa situação adversa, ao positivismo, à esperança, à oração e principalmente à fé. Então eu desejo a todos um bom resto de final de semana, uma boa semana que entra e um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, viu? Muito obrigado por essas palavras. Sempre será bem-vindo. Bom, vamos então ao nosso livro Horizontes da Vida, do Miramês, Campo Magnético, é o capítulo de hoje. É interessante essa lição. Os nossos horizontes poderão crescer a partir da posição em que nos encontramos, seja em espírito ou como encarnados, dilatando-se. Em cada alma existe um campo magnético capaz de nos defender ou de nos arruinar, dependendo da força que o compõe, e essa força é proveniente das nossas atitudes mentais. A mente é um abastecedor do campo magnético da alma, e a força que nos circunda é sustentada pelas nossas ações. Estamos todos na era do espírito, donde surge a necessidade urgente da educação da mente. No que tange à vida, comemos pelo espírito, o que pensamos, bebemos pela alma, o que falamos e vivemos em campo magnético pelas nossas ações. Vejamos as responsabilidades que assumimos no percurso de cada dia e de cada vida. O que passamos de infortúnios e de felicidade é o somatório daquilo que pensamos e fazemos os outros pensarem. Fomos feitos pela divindade para nos emplumarmos cada vez mais. A lei nos ergue todos os dias, em lentidão tal que o espírito desperto não deixa somente a natureza operar em seus caminhos, fazendo a sua parte com discernimento, como sendo um empenho na sua consciência. Observa o que pensa todos os dias, analisando sem pretensão, porque vivemos o que pensamos em se referindo aos outros. Se queremos, mesmo inconscientes, prejudicar os outros, o estaremos fazendo a nós mesmos. Os pensamentos que geramos na nossa intimidade ficam ligados às nossas fibras mais íntimas, capazes de nos infelicitar ou de nos fazer felizes. Os sentimentos no momento da geração das ideias é que dão as diretrizes do roteiro da criatura, qualificando-as. Quando o estudioso quer conhecer alguém encarnado, analisa o seu campo magnético, que é composto pelo que ele é. Ninguém consegue mentir para a natureza, que a tudo registra nos mínimos detalhes, por processo que por vezes desconhecemos.
Se a luz registra todos os feitos da vida, também as trevas têm capacidade de moldar as nossas ideias ao saírem da nossa mente. Quem aprendeu a ler na natureza sabe disso. O próprio Evangelho nos afirma que nada que for revelado ficará secreto. E ainda mais, a nossa consciência é o livro de Deus, que nada deixa escapar da nossa vida. O que chamamos de campo magnético é, pois, a soma dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das nossas falas. É a nossa vida nos acompanhando em forma de escriba que a tudo anota para ser revelado no momento certo. Cuidemos do nosso campo magnético todos os dias, pois poderemos limpá-lo pela vontade, pelos preceitos ensinados por Jesus. Tornamo-nos grandes na modificação dos nossos sentimentos. Se os pensamentos são secretos, não são para os mensageiros de luz, que nos aparecem em silêncio, dando-nos intuições de mudanças. Qual o contador de piadas picantes, que de vez em quando não se envergonha de si mesmo? Qual o contador de casos inconvenientes, que não se envergonha de si mesmo algumas vezes por dia? Qual o assassino que não se arrepende dos seus feitos? O mal, como chamamos, não sintoniza com a nossa consciência. Lar de Deus no centro das nossas vidas. Devemos incorporar o bem em nós para que o campo magnético cresça e nos sustente, garantindo a nossa estabilidade emocional, fazendo-nos crer na esperança. Sabemos que a vida na Terra, como encarnado, é dura e cheia de influências perniciosas. Mesmo o campo magnético da alma, de vez em quando, é invadido por forças estranhas, que pode desarmonizar a vida do encarnado. No entanto, são testes que a natureza experimenta e é nesta hora que devemos movimentar o que aprendemos e reagir, analisando que a sintonia é um fato. Se no nosso mundo interno tem alguma coisa em comum com os invasores, eles ganharão terreno e a influência será maior na nossa mente. O vigiar e orar deve ser a tônica em ação. Destruindo a sintonia, os invasores são vencidos. A moral evangélica é força soberana que mantém a harmonia do campo de força que nos protege na vida e para a vida. Não é fácil, né? As dificuldades estão aí, mas com boa vontade podemos nos analisarmos, realizarmos tudo de melhor para nós mesmos. Vamos poder irmos nos melhorando, nos fortalecendo através das orações e da vontade de querermos crescer sempre. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos orar, coloquem a água, o copo d'água. É poderosa essa água fluidificada que tem curado muitas pessoas. Vamos ter fé e confiarmos no nosso Pai maior. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão, a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio
Uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa santa e divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim que possamos subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dai-me, Pai, esta simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Te agradecemos, ó Pai, por tantas coisas boas que nos tem oferecido. Entregamos em tuas mãos e que seja feita a tua vontade, não a nossa. Que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos, uma boa semana, um bom domingo. Que Jesus nos ilumine a todos, que logo vamos pensar que logo, para mais breve possível, vamos estar novamente nos reunindo aqui nesta nossa casa de orações. Coloquem, distribuam água fluidificada também para as crianças, para todos que estão doentes. E muito obrigado, uma boa noite.